Crise no Corinthians. Técnico Abel Ferreira recebe sondagem da Arábia e jogador desfalca o Palmeiras. Jogador pede para não enfrentar a Ponte Preta e pode deixar a equipe do Santos. E o técnico Zubeldia do São Paulo pode pegar uma punição e ficar até mesmo 6 jogos sem comandar o tricolor paulista. Fala galera, Fábio Rangel aqui. Chegamos nessa tarde com muitas informações do nosso futebol brasileiro. Antes de tudo, peço para você, por favor, deixa o seu like nesse vídeo. O seu like ajuda demais aqui o nosso trabalho, ajuda demais aqui o nosso crescimento. E ajuda para que esse vídeo venha chegar a mais amantes do futebol. Deixou o seu like? Poxa, muito obrigado pela moral. Vambora, sem nenhuma enrolação. O Corinthians, ele foi derrotado pelo Juventude na Copa do Brasil por 2-1. Corinthians marcou o seu gol no final do jogo e olha, foi um gol que deixou o Corinthians vivo nessa competição. O Corinthians, ele tem totais condições de reverter esse placar jogando na sua arena com o apoio da sua torcida. Eu vi alguns torcedores do Corinthians falando que o Corinthians pode fazer ali o mesmo placar, levar essa partida para os pênaltis, confiando muito aí no ótimo desempenho do goleiro Hugo Souza. E também tem o seguinte, o técnico, ou melhor, o auxiliar técnico, o Emiliano Dias, ele deu uma declaração que não pega muito bem assim em um treinador, em um dirigente que está num time grande. Ele falou o seguinte: a prioridade para nós é o Brasileirão e temos uma final nesse domingo agora. Domingo, o Corinthians enfrenta o Flamengo. Um jogo muito duro, uma rivalidade muito grande, são as duas maiores torcidas, né? Há quem diga, do futebol brasileiro. E o Corinthians, ele tem que aproveitar esse momento agora de muitas contusões assim do Flamengo. Você vê esse último jogo agora do Flamengo contra o Bahia pela Copa do Brasil. O Flamengo teve um resultado muito bom, venceu o Bahia na Arena Fonte Nova por 1-0 e assim deu um passo muito grande para a classificação ali na Copa do Brasil. Mas o Michael, reforço do Flamengo, saiu carregado. O De La Cruz também saiu de maca. Então, provavelmente, o Flamengo deve vir bem desfalcado para enfrentar o Corinthians. E o Corinthians tem que aproveitar essa situação, ganhar o seu jogo. E dependendo de uma combinação de resultados, o Corinthians ele pode sair da zona de rebaixamento. Aí é uma situação complicada. Eu não sei o que vai fazer o torcedor do Corinthians. O São Paulo enfrenta o Fluminense nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E se o São Paulo vencer do Fluminense e o Corinthians vencer o Flamengo, o Corinthians sai da situação, sai dessa zona de confusão, como dizia ali o nosso técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora eu pergunto para o torcedor do Corinthians, vai torcer para o São Paulo contra o Fluminense? Eu lembro de um amigo meu que ele fala o seguinte: Fabinho, eu não vou torcer para o São Paulo ganhar, eu vou torcer para o Fluminense perder. Seria, assim, um resultado excelente para o Corinthians, uma vitória do São Paulo agora diante do Fluminense. Então, o auxiliar técnico, Emiliano Dias, ele falou sobre isso, que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. É difícil você falar isso para um torcedor que torce ali para uma equipe gigante como é o Corinthians. Só tem um problema. Campeonato Brasileiro, ele pode trazer sim o rebaixamento. E o Corinthians está na zona de rebaixamento. Então, quando ele falou isso, eu acredito que não seja, que não é que o Corinthians vai abandonar a Copa do Brasil porque não está perdido. Mas o Corinthians não pode vacilar no Campeonato Brasileiro. Porque o torcedor do Corinthians, será que o torcedor do Corinthians, ele quer ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? De maneira nenhuma. E lembrando que nós tivemos também a estreia, né, do novo reforço do Corinthians, o Hector Hernandes. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou da estreia desse jogador. Eu tava lendo aqui alguns comentários aqui do torcedor corintiano, assim, mais ou menos. Nada que empolgou o torcedor, mas eu também não vi ninguém criticando ali o jogador, né, pela sua atuação ali, pela a estreia, né, nesse jogo agora diante do Juventude. Então, a gente fica aí nessa situação, a gente fica aí esperando o que vai acontecer nesse jogo domingo agora. Agora o Corinthians precisa vencer. E vamos dizer que o Fluminense não tropece diante do São Paulo.
Vamos dizer que o Fluminense também ganha o seu jogo, mas não tem problema. Mas o Corinthians precisa buscar os 3 pontos nesse domingo agora. E, entre aspas, o Emiliano diz que esse jogo domingo vai ser uma guerra na Neoquímica Arena. Olha só, o zagueiro Vitor Reis não treinou mais uma vez nessa quinta-feira e ele pode ser um desfalque, né? Ele pode desfalcar o Palmeiras nesse jogo agora em Curitiba, diante do Atlético Paranaense. E por falar em Palmeiras, o treinador, o Abel Ferreira, ele recebeu ali não foi uma proposta, né? Ele recebeu ali uma sondagem de uma equipe da Arábia, mas o treinador, ele está 100% focado no Palmeiras. É muito natural isso acontecer. O Abel Ferreira, ele é um dos melhores treinadores do Brasil, se não for o melhor. Ele é um dos treinadores que está mais tempo à frente de uma equipe, né? Juntamente ali com o Vojvoda também à frente do Fortaleza, que inclusive é o líder do Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha assim sensacional. Então é muito natural que ele venha receber sondagens, como recebeu de uma equipe da Arábia, e até mesmo proposta. Mas o treinador está focado. Então o treinador, ou melhor, o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo que ele está focado 100% no Palmeiras. E olha, esse resultado aí, Palmeiras e Cuiabá, 5-0, isso mostra o seguinte, que o Palmeiras, ele vai com tudo em busca desse título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, infelizmente, ele foi eliminado ali na Copa do Brasil, foi eliminado ali também na Libertadores. Assim, isso não é bom, isso não é bom. O torcedor do Palmeiras não está acostumado com isso. Mas, entre aspas, o bom é o seguinte: o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Então, ou seja, uma das reclamações aí de muitos treinadores, inclusive o Tite do Flamengo vem reclamando muito sobre isso, é a questão de você não ter tempo para treinar, você não ter tempo ali para poder descansar os jogadores. Então, o Palmeiras, ele vai ter esse tempo. É claro que o torcedor do Palmeiras queria estar nas 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, mas infelizmente não tem mais o que fazer. O Palmeiras foi eliminado e agora o Palmeiras tem o Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras, ele vai colocar toda a sua força, toda a sua dedicação para conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. E eu lembro que um torcedor até vascaíno, conversando comigo, ele falou o seguinte: Fabinho, Palmeiras e Botafogo, aquele que foi eliminado da Copa Libertadores, eu acredito que ele pode levar o Campeonato Brasileiro. Pelo que a gente falou, vai ter mais tempo para treinar, para poder descansar, e essa goleada aí que o Palmeiras aplicou no Cuiabá é um sinal que o Palmeiras deu. Vai forte em busca do título do Campeonato Brasileiro. Olha só, o STJD julgará o técnico do São Paulo, o Zubeldia, nessa próxima segunda-feira. O treinador foi expulso contra o Atlético Paranaense lá em julho, né? E pode pegar um gancho de até 6 jogos. Ele foi denunciado pela expulsão contra o Atlético Paranaense no começo de julho, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele jogo, vencido pelo São Paulo por 2-1, Zubeldia tomou 2 cartões amarelos por invadir o campo, né? Então você vê, é algo que aconteceu ali na 14ª rodada, e nessa segunda-feira o treinador, ele vai ser julgado e pode pegar ali de 1 a 6 jogos de suspensão. Então, uma situação bem complicada aí para o treinador do São Paulo. São Paulo, como eu disse, que enfrenta ali o Fluminense, né, nessa próxima rodada agora do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai acontecer no domingo às 18h30. E o São Paulo, juntamente com o Flamengo, é uma equipe que vem assim brigando ali em 3 competições, né? Tô vendo aqui, o São Paulo tá ali na 5ª colocação com 41 pontos. Olha só, jogador, ele pediu para não enfrentar a Ponte Preta e ele pode sair do Santos. Eu tô falando do Jair, né? O Santos alega que o Jair pediu para não jogar contra a Ponte Preta. É complicado, né? Complicado o Santos, né? É ruim falar assim, mas eu não gosto nem de falar. Não sei se você já percebeu os vídeos que eu faço aqui, eu evito falar, né? Série B e tal, mas vamos lá, o Santos está lá na Série B, nessa situação muito complicada, tá ali na 2ª colocação. Esse jogo é um jogo muito importante, porque se o Santos vencer,
o Santos pode se tornar o líder da competição. Eu tenho falado isso nos vídeos que eu venho fazendo aqui, e eu falo que eu acredito que o torcedor do Santos, ele não está fazendo questão do título da Série B. Se o Santos fechar ali na 4ª colocação, ele vai subir para a Série A. Se fechar em 3º, em 2º, ele vai subir para a Série A. Acredito que o torcedor não está fazendo muita questão. Mas é um jogo que vale muito. É um jogo que, se o Santos vencer, ele pode alcançar a liderança, né, da competição, e o que o Santos mais quer é voltar ali para a Série A. O Santos emitiu uma nota, e a nota diz o seguinte, né? Confira aqui a nota que o Santos ele colocou aqui na íntegra. Ao se apresentar hoje, né, à tarde, ao CT Repelé, o atleta Jair Paula da Cunha Filho pediu à comissão técnica para ser liberado dos treinamentos e que não fosse relacionado para a partida, né, que vai acontecer hoje, nessa sexta-feira, contra a Ponte Preta, alegando existirem propostas para a sua negociação. A diretoria de futebol aceitou, né, a decisão em conjunto com a comissão técnica. E é o seguinte, o Santos ele já havia recusado uma oferta de 12 milhões de dólares do Botafogo, né, pelo jogador, destacando que o clube não tinha intenção de negociá-lo com a equipe carioca. Então, assim, é complicado, tem o desejo do jogador também, mas acho que o mais importante nesse momento é o clube tirar o Santos dessa situação. Então, o jogador pediu para não treinar, para não jogar, o clube, né, acatou ali a decisão do jogador e hoje o Santos tem esse jogo muito importante aí contra a Ponte Preta e que o Santos precisa vencer. Vencendo, assume a liderança da competição, mas como eu disse, acredito que o torcedor do Santos não esteja fazendo tanta questão com esse título. O que o torcedor mais deseja é subir para a Série A. Galera, muito obrigado a você que ficou com a gente até essa hora aqui. Peço para você mais uma vez, deixa o seu like nesse vídeo, você que não deixou o seu like, se inscreva no nosso canal e amanhã nós vamos estar aqui com mais informações do nosso futebol. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esportes, seu canal de notícias. Valeu!